Agora, Thales, aconteceu essa situação tudo, de você e do seu companheiro. Agora, o dia que você resolveu realmente abrir o jogo, falou, gente, não é minha vida, eu vou voltar pra igreja, conversou com seu pai, como é que foi essa história? Jota Quest entrou de férias, pediu 6 meses de férias pra gravar pra rever, pra repensar o disco. Eu queria fazer um disco novo, mas aí tinha que parar aquilo que tava fazendo, aquela turnê de todo aquele tempo, pra poder amadurecer, enfim. Nesses 6 meses que o Jota Quest entrou de férias, no primeiro... Uma semana antes do Jota Quest entrar de férias, o Jamil e Uma Noites, que é uma banda de axé lá de Salvador, fez contato com o produtor do Jota Quest, que ficou sabendo que o Jota Quest entrar de férias, perguntando se eu queria ir pra lá fazer o Carnaval de Salvador com eles. E aí, poxa, o Carnaval de Salvador, 5 milhões de pessoas na rua, cantando aquele... Eu falei, pô, vou fazer esse negócio aí. Eu fui e fiz o Carnaval de Salvador, uma semana depois que o Jota entrou de férias, já fui no final de semana, já fiz o Carnaval e fiquei lá. O Jota Quest estava de férias, eu fiquei 2 anos lá, quase 2 anos lá. O Jota Quest voltou, eu fiquei lá no Jamil. E lá, cara, eu já tinha tido essa experiência com Deus e eu comecei a orar. Eu ia pro show, mas eu voltava e orava. Eu queria ficar de pé. Eu sentia a necessidade de voltar para a presença de Deus. Quem já foi de Deus um dia e não está mais na presença de Deus, sempre, todos os dias, ela sente uma voz dizendo: você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa viver na presença de Deus. Você não está no lugar certo. Ainda que você fuja, ainda que você vá, ainda que você curta, ainda que você se deleite nos manjares do rei, a voz sempre fala: volta, volta. E eu comecei a buscar, até que um dia eu estava num show em Brasília e o Espírito Santo falou comigo: você vai pedir para sair da banda, você vai voltar para a casa do Pai. Eu falei: Deus, eu vou ficar pobre. Meu pior medo que eu tinha na minha vida era de não poder mais compor, escrever para as pessoas, que nosso dinheiro vem de direito autoral e tudo, de fazer show, porque todo final de semana você vive e tal. Eu falei: Deus, eu não vou poder mais fazer show, não vou poder mais compor, não vou poder mais produzir banda secular, eu vou ficar pobre. E aquilo vinha de conta, numa sociedade onde o ter é que vale, o que você é não significa nada, ainda que você não tenha caráter, mas se você tiver posses, você é uma pessoa bem vista pela sociedade de hoje. Eu falei: meu Deus, o que eu vou ser diante da minha família se eu a vida inteira mostrei que o importante era ter, né? E aí Deus falou comigo nesse dia, o Espírito Santo falou tão forte que eu pedi, falei pro meu empresário, falei: ó, tô saindo fora. Na hora ele... A galera falou: você é louco? Eu falei: mano, eu não sei, eu acho que eu fiquei louco. E aí ele falou: eu só acredito se você pegar um avião aí e vir no meu escritório aqui em Salvador conversar comigo e falar que você não quer mais. E aí eu fui, cheguei, sentei de frente dele, chamou 2 testemunhas, que ele não estava acreditando naquilo, né? Olha só. Quantos milhares e milhões de músicos tem no Brasil que vivem na noite? Buscam isso. Poxa, que vive de cover aí, que sofre, que não tem estabilidade, procurando um lugarzinho ao sol, e você tem uma oportunidade dessa e joga fora. Quando eu falei com ele: pô, eu tô saindo, ele falou: por que você tá saindo? Aí eu falei: não, eu quero... Aí ele falou: você vai pra Jesus, né? Porque essa convicção que você tá saindo aí, só se você estiver fazendo alguma coisa muito... E aí o Espírito Santo falou: sai. Eu pedi pra sair. Passei por uma provinha, porque, né, eu não trabalhava, não fazia mais nada, mas agora Deus tem honrado, Deus tem abençoado, porque na presença de Deus há plenitude de honra, de vida, é tudo maravilhoso. Por isso que eu amo Deus, eu ando com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, de fidelidade com Ele, maravilhoso. Conhecemos aí, Zucca, um pouquinho do testemunho do Thales Roberto. Thales, aí veio essa música aqui, né? Essa é demais, né? Essa é demais. Essa aqui, quem ouve assim já sente, né? Essa música, as pessoas falam, quando você compôs as músicas do seu CD, nossa, que unção, que bênção. Você tava... Essas músicas, elas são muito mais sinceras do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu cantei nesse CD, todas as músicas foram feitas no momento de dor, de sair de um lugar onde você tem piscina, suco de laranja, queijo quente, ar-condicionado e alegria, para um barraco de madeira com telha Eternite, entendeu? Isso eu tô falando no sentido figurado e espiritual da coisa. Eu deixei uma estabilidade para viver com Deus, independente do que fosse acontecer. E dói isso. Dói porque você se encontra num lugar onde você olha e fala assim:
Se Deus não me ajudar, eu vou ser envergonhado diante de todo mundo. E aí eu cantava para Deus as coisas que eu estava sentindo. Eu preciso voltar, eu sinto falta da sua voz. Eu acho que as pessoas se identificam com as minhas músicas, ainda que elas não sejam tão congregacionais, porque é verdade. É sua história, né? É a minha história. Como é que foi essa música? Sentou? Eu sentei numa cama em Salvador e falei pra Deus, eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então Deus já não falava mais comigo. Eu não sentia a presença de Deus mais. E quem não tem a presença de Deus fica seco, né? Eu queria me sentir de novo no rio de Deus. E aí eu falei para Deus, de verdade, eu sinto falta da sua voz. Eu não cantei, Senhor, eu quero sentir a sua Shekinah, Senhor, o seu fogo. Não, eu sinto saudade de conversar contigo. Você, quando fez essa música, que hoje todo mundo canta, hoje grandes ministérios tocam, rádios, você sabia da proporção que ela ia acontecer? Você tinha alguma noção? Como você já tem uma experiência secular também? Não, essa música aqui... Eu sei que na hora você não pensou, né, nessa parte, né? Eu sou uma pessoa muito ruim pra essas coisas, assim, sabe? Quando eu faço o meu CD, eu sou parceiro de Deus, sabe, assim? Eu procuro cantar minhas verdades, mas eu não imaginava, assim... Eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa, porque não é possível que Deus tá me tirando de lá pra fazer o quê, né? Por que Deus está me chamando aqui? Tem tanta pessoa na igreja para Deus usar. Por que Deus está me tirando daqui? Por que Deus está mexendo na minha vida? Mas eu não imaginava que as pessoas fossem aceitar assim. Assim não. A gente vai ouvir essa música, Casa do Pai. Ô Thales, eu sei que são muitos shows, acorda cedo, dorme tarde, mas só um pouquinho, canta junto aí, vamos lá. Tem como? Da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. E é isso, né? Voltar pra presença de Deus. E assumir Deus como pai, né, cara? Porque Deus nos assume como filho. E nós não assumimos Deus como pai. Nós assumimos Ele como Deus, mas não como pai. Um recado para as pessoas que estão afastadas da igreja, que já estiveram na sua situação, como obreiro, já participando da Santa Ceia e hoje, cara, estão afastadas. Mano, é assim... Nós temos hoje 30 milhões de evangélicos no Brasil e 60 milhões de desviados. É o dobro, né? Os desviados sofreram decepção com Deus, decepção com o líder, decepção com o amigo, com o discipulador, ou às vezes pela paixão do mundo. Decepção talvez pela deficiência do próprio caráter da pessoa ou da visão distorcida de Deus. Eu queria dizer para você que Deus, antes de ser Deus, Ele é Pai. Quando Jesus foi fazer a oração do Pai Nosso, acho tão lindo Ele. E quando vocês forem orar, orem assim: Pai. Ele não falou Deus. Então assim, Deus é Pai. E aonde quer que você esteja agora, sentindo a presença de Deus aí através das ondas do rádio, eu queria que você parasse, coloque o seu joelho no chão, feche a porta do seu quarto, deixa essa lágrima que está aí no seu olho correr e diga para Deus: Pai, eu estou aqui de volta na casa do Pai. Ele abre a porta da casa para você, Ele te abraça, Ele te ama, Ele muda a sua história, Ele te aceita, Ele escreve a sua história de novo. A prova é o que Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. Eu estava semana ministrando numa igreja e eu fui orar para uma pessoa e ele falou: Thales, tem 8 anos que eu estou afastado de Jesus. 8 anos, hein? Tocando na noite, quebrando tudo, e eu vi seu testemunho e eu estou voltando. Pô, e a galera me ouvindo, tem uma galera do Capão Redondo, tem um brother, ele falou comigo: Thales, eu moro lá no Capão, eu tô longe de Deus e eu ouvi seu testemunho, eu tô voltando para Deus. Não só o meu testemunho, mas faça do meu testemunho o seu testemunho, e que através do seu testemunho de volta para casa do Pai, sua família inteira e todos os seus amigos voltem, porque não existe lugar melhor que a presença do Espírito Santo de Deus. É o melhor lugar do mundo. Thales Roberto com a gente aqui hoje no programa Sala de Visita. Vamos ouvir, Zucá, Casa do Pai.